do nosso lado esquerdo tem o passo a passo da criação do pato, e do nosso lado direito tem aqui a página, que é justamente aonde a gente vai redesenhar o pato, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma imagem base, vou mostrar aqui um exemplo, tá? Então, a gente tem uma imagem de referência, que é o pato original. E daí o objetivo é que a gente vai redesenhar por cima, isso a gente chama de vetorização de desenho, e daí vai gerar o desenho vetorial. Vou dar um zoom aqui para vocês entenderem. Então, a imagem bitmap, tá? Pode ser um JPEG, um PNG, ela tem pixel. Então, o pixel está estourado, aparece o pixel estourado ali, né? Quando a gente redesenha em vetor, tá? A gente está vetorizando, esse desenho é vetorial. Então, ele, por ser vetor, ele não tem um bitmap, ele não tem o pixel estourado. Você pode utilizar esse desenho para diversas coisas. Por exemplo, para a criação de logomarcas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer por exemplo, se a gente tiver uma imagem, por exemplo, aqui tem a imagem do pato, você vai importar a imagem e vai jogar ela no seu, como se fosse no seu desktop. Você vai jogar ela em cima da página, tá? Então, quando a gente joga em cima da página, vou fazer um exemplo aqui. Ela vai ficar, eu só tenho que tirar a transparência dessa imagem aqui, e aqui já está um passo à frente. Ó, digamos aqui, ó, eu peguei uma imagem na internet de um pato. Vocês podiam, de repente, estar desenhando o pato ou outra coisa. Então, você joga essa imagem, vocês veem até que ela está pixelada, estourada, joguem ela no meio da página. Então, para jogar essa imagem no meio da página, basta carregar de uma janela, clica, arrasta e jogar na outra. E joga ela aqui no meio. Ou, da mesma forma, você pode vir em arquivo e importar. A tecla de atalho para importar é Ctrl I, I de importar. Você pode importar um arquivo. Então, quando a gente clica e arrasta, é a mesma coisa que em arquivo importar. Quando você importa a imagem, ela vai ser jogada, às vezes fora da página ou no meio da página. Você deixa ela no meio para facilitar. Para redesenhar e não confundir com o desenho original, você tem que vir aqui, ó, na ferramenta que pode estar outras, tá? Lembrem que pode ser o misturar, outras. Digamos que esteja no misturar, tá? Você vem aqui, clica, segura, daí vai lembrar que tem várias ferramentas juntas e vai no transparência. É uma taça de vinho, assim, né? Então, clica aqui, vai no transparência. Se alguém não lembra das ferramentas ou do ícone, eu tenho o costume de contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 ícones de baixo para cima, daí clica, segura e vai no transparência. Aqui em cima vai ter algumas opções de como deixar a imagem original com transparência. Eu vou clicar aqui no nenhum e clico em uniforme, ó. Aqui, uniforme. O que acontece? Quando eu faço isso, a minha imagem já ganha uma transparência, que está aqui no nível de 50%. Eu posso baixar ou aumentar esse nível aqui, ó. Então, quanto mais alto, mais transparente vai ficar. Por exemplo, estava em 50, eu vou colocar aqui em 80, né? Beleza. Agora, se a gente olhar uma do lado da outra, a gente sabe que essa aqui está normal e essa está transparente, tá? Só que para não desenhar no arquivo da imagem, para não confundir, tá? O que eu costumo fazer? A gente vai desenhar por cima. Então, primeira coisa que você faz, deixa transparente. Segunda coisa, botão direito. Então, você clica botão direito, bloquear imagem. Então, botão direito, bloquear imagem, ele fica com cadeado. Quer dizer o quê? Essa imagem vai ficar bloqueada, ela vai ficar travada. Então, você agora não pode mais clicar nela, ó. Ela fica como se fosse um fundo, tá? Então, a gente não usa mais ela. É só uma referência. É igual quando a gente desenha por cima, sabe? Tem um papel manteiga, você desenha por cima, é isso, tá? Então, agora vamos seguir os passos que a gente viu aqui, tá? Primeira coisa, a gente vai chegar no passo 1. Para facilitar, eu vou seguir de forma numérica, tá? Os passos para todo mundo estar no mesmo passo. Então, o primeiro passo é a esfera da cabeça do pato, tá? Então, venho aqui, faço uma esfera de forma arredondada. Lembra que se a gente desenhar, ela pode ficar oval, né? Então, segura o Shift, né? Ou Ctrl. O Ctrl vai deixar a bolinha exatamente redonda, ó. E daí lembrem que a gente vai desenhar no meio
Ou a gente tenta, né, desenhar mais ou menos no meio. Então, lembre que ali o pato ele tem uma grossura maior, né? A gente tenta deixar essa bolinha desenhada bem no meio da referência aqui, ó. Então, deixei mais ou menos no meio aqui. Então, fiz essa cabeça, é uma bolinha, basicamente é uma bolinha. Então, passo 1 é isso. O passo 2 é uma bolinha do olho. Então, eu vou dar um zoom, sempre lembrem de zoom mais, zoom menos, F2, F3, tá? Então, eu posso pegar essa bolinha aqui, ó, e usar ela de novo. Copio ela para o lado. Alguém pensou, como tu fez isso, né? Eu vou mostrar para vocês. Eu clico na bolinha, clico para o lado, jogo para o lado. Só que antes de soltar o botão do mouse, eu seguro o outro botão do mouse. Então, antes de soltar o botão esquerdo, eu seguro o botão direito. Copiou. Ele fica um maisinho. Então, já estou ensinando para vocês como copiar um elemento. Basta eu clicar nele, arrastar para o lado, e antes de soltar o botão esquerdo, eu clico o botão direito. E daí eu seguro o botão direito e ele copia, tá? E daí você pode diminuir essa bolinha e encaixar mais ou menos no tamanho do olho, tá? É uma bolinha do olho. Daí alguém pode dizer, pessoa, mas precisava copiar? Não, eu posso, se eu quiser, simplesmente vir aqui com a ferramenta esfera e fazer o olho de novo. Mas eu já ensinei vocês a copiar, tá? Então, aqui eu fiz a bolinha do olho. Alguém vai perguntar, pessoa, mas eu tenho que fazer ele amarelo? Não, por enquanto não pensa em cor. Quando a gente redesenha alguma coisa, a gente só pensa na forma, só no wireframe, que a gente chama, né? O wireframe é o aramado, tá? Então, a gente só pensa no contorno. Então, ali, a gente fez a cabeça, passo 1. Passo 2 fez a bolinha do olho, tá? O passo 3, agora, é uma outra bolinha, que vocês vão ver que vai gerar aquilo que a gente parece uma pizza, né? Vai gerar o bico do pato, tá? Então, vamos fazer agora uma outra bolinha para gerar o bico do pato. Eu tenho costume de copiar, eu acho mais fácil. Ó. Eu já venho aqui, copio, é um jeito mais automatizado de fazer. Ó. Então, agora eu vou fazer uma nova bolinha. Lembrando, para copiar é só clicar, arrastar e segurar o botão. Ó, fiz aqui uma nova bolinha. Mais ou menos aqui, ó. Então, vamos olhar a nossa referência. Então, aqui, ó, a gente fez a bolinha, o passo 3. O passo 4, se a gente olhar aqui, ó, é cortar essa bolinha. Então, agora eu vou dar um zoom aqui. Eu vou cortar a bolinha para ficar só o bico, né? Então, vamos conferir ali. Ó. Agora eu vou mostrar para vocês que quando a gente faz uma esfera, aqui nessa parte de cima tem um formato torta, né? Como se fosse cortar um bolo, cortar uma pizza, tá? Então, você pode colocar esse formato torta e daí ele vai ficar tipo uma pizza. Então, ao invés de ficar a bola inteira, é como se você tivesse cortado o queijo, assim. Daí, para mudar esse tamanho do queijo, você pode usar o F10 ou a ferramenta segunda aqui, que é a ferramenta forma. Então, aqui, ó, eu vou mudar a posição do corte, como se fosse do queijo ali, né? E daí eu vou deixar exatamente no ponto que eu acho que é o ponto interessante, ó. Ó. Então, aqui é mais ou menos a região. Eu posso até aumentar, ó. Vou vir aqui, ó. Vocês podem editar. Na hora de editar, ó, você pode editar o tamanho, a forma. Aqui. Eu vou cortar aqui. Por que que eu estou aumentando? Alguém pode perguntar. Porque o meio do meu desenho ele estava fora do pato. Então, agora eu posso mexer essa pizza aqui, ó, e ela vai ficar bem certinha no ponto do pato que eu queria. Ó. Então, lembrem que a cada nova etapa você pode editar. Ó. Ó, editei aqui. Então, aqui está mais ou menos aqui onde eu queria. Aqui está mais ou menos onde eu queria. Beleza. Então, o que que eu fiz? Antes era uma bola. Eu estou fazendo de novo do lado, só para vocês entenderem, tá? Daí eu cliquei no pizza. Daí, com F10, eu deixei
só essa parte aqui do pato, ó. Só que ao mesmo tempo que eu deixei, sempre lembre de deixar torta. É como se fosse isso aqui, ó. Só que é um pouquinho maior, então eu pego o F10 e puxo aqui um pouquinho maior. Então é mais ou menos isso aqui. Para a gente não se perder no tamanho, proporção, eu sempre estou tentando deixar aqui, ó, o desenho no meio da referência. Lembrando que a gente está usando uma referência que foi aquela imagem que está bloqueada no fundo, tá? Não fica exatamente igual, mas tenta fazer mais ou menos parecido, tá? Então, a etapa que a gente fez aqui, ó, do bico do pato, formato torta ou pizza, né, que a gente pode chamar de pizza. Eu lembro que é torta, mas eu acabo lembrando de pizza, não sei porquê. Então, aqui é o passo 4. O passo 4, a gente fez isso aqui, ó, tá? O passo 5, vamos comparar para a gente ver, tá? Eu gosto de mostrar esse passo a passo, daí vocês não esquecem. O passo 4, ele às vezes tem o meinho da pizza um pouquinho fora aqui, né? E o passo 5 é puxar esse meinho para cá, ó. Então, eu vou conferir agora no meu, tá? Eu acho que eu já tinha feito o passo 5 junto com o F10, eu acabei explicando já, mas vou dar um exemplo aqui, ó. Ó. Então, tem um ajuste fino, né? Para não ficar torto, né? Vou pegar um exemplo, eu estou bem no meio aqui, né? Eu gosto de trabalhar com zoom, tá, gente? Então, é mais fácil vocês verem no zoom, tá? Ó. E daí, o que que é o passo 5? O passo 5 é ajustar esse cantinho aqui, ó, esse pontinho aqui. Daí, o passo 5, eu vou explicar para vocês uma ferramenta nova, que é o Ctrl Q, Q de quebrar, tá? Então, da mesma forma que existe o Ctrl Q, tá? Você pode vir aqui no menu Organizar e transformar o objeto, por exemplo, ali, o que é uma esfera formato torta, em curvas, tá? Tecla de atalho é Q, Ctrl Q, de quebrar, tá? Então, converte em curvas. Então, quando você clica no objeto e converte em curva, agora você pode editar um nó com F10, daí eu posso puxar, eu vou exagerar aqui para vocês entenderem, ó, eu posso puxar esse nó, que é o nozinho que estava aqui, ó, para o meio, ó, eu posso puxar ele para cá. Então, tem agora um ajuste fino. Tá? O que é o ajuste fino? Aquele meinho ali, eu só puxei para o lado. Mas antes, se a gente fosse puxar, ele ia puxar naquele formato torta. Como eu dei o Ctrl Q, ele quebrou o formato torta, e agora eu posso puxar cada nó. Eu vou exagerar aqui só para vocês entenderem, tá? Então, se eu clicasse aqui, ó, e puxasse, ó, ele puxa os nós do aramado, tá? Então, o passo 5 é ajustar esse cantinho. Então, passo 5, ok. Agora, vamos olhar o que é o passo 6. Ó. O passo 6 é cortar exatamente aquele cantinho do pato. E daí alguém vai pensar assim, professor, como que eu vou cortar? Eu vou dar um exemplo, tá? Primeira coisa que tem que fazer é dar um zoom, tá? Então, eu vou cortar essa imagem, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Ó, essa imagem verde com essa imagem aqui azul. Só para a gente entender, eu mudei a cor para facilitar a explicação, tá? Não precisa mudar a cor. Então, primeira coisa que você faz é clica na cabeça do pato, dá Ctrl C. Ctrl C para copiar, tá? Não esqueça, Ctrl C copia. Então, ele vai copiar, vai ficar na área de transferência. Você copia justamente para ele ficar uma cópia, tá? Lembrem que ele serve justamente para isso, tá? E daí agora, depois que você copia, você clica no bico do pato, segura o Shift do teclado, clica na cabeça, daí vai aparecer aqui em cima algumas ferramentas de aparar, mesclar, soldar, tá? Então, isso é uma das coisas que eu vou explicar nessa aula. Então, você vem aqui, ó, verso menos frente. Ó. Opa, não é isso que eu quero. Ele cortou a cabeça. Então, é esse do lado, ó. Frente menos verso. Pá. Ele corta. Então, ele cortou o bico, né? Cortou o bico, beleza. E alguém opsou, mas sumiu a cabeça. Lembra que tu clicou Ctrl C para copiar? Agora clica Ctrl V. Pronto, colou a cabeça em Ctrl V.
Então, o que a gente aprendeu agora é como aparar, tá? Então, o que a gente fez? A gente segurou o botão no bico, Shift, segurou a cabeça, clicou em aparar, tá? O aparar é quando você, por exemplo, corta um objeto pelo outro. É como se fosse um recorte com uma lâmina, assim, né? Naquele formato. Então, a gente fez o passo 6. Agora o passo 7, tá? Eu vou dar um zoom aqui para vocês entenderem. O passo 7 e o passo 8, você precisa utilizar a ferramenta de redesenho para desenhar agora o corpinho do pato, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, no passo 7, você começa desenhando essa parte de trás aqui, que é o rabo do pato, e o passo 8 é redesenhar essa parte aqui, ó, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o passo 7 e o passo 8. A gente dá um zoom no corpinho do pato. A ferramenta que eu acho melhor para utilizar para esse exercício é aqui, ó, ferramenta de linha, só que você clica, segura, tá? Embaixo do zoom aqui, ó. Clica, segura e vai no curva de 3 pontos. É a última ferramenta da linha ali, ó, curva de 3 pontos. Eu cliquei e segurei só para vocês verem. Então, clica, segura, vai em curva de 3 pontos. O curva de 3 pontos é uma ferramenta que você faz uma linha reta e puxa uma barriga. Então, como o pato ele é todo redondinho, então você faz uma linha reta, puxa uma barriga. Faz uma linha reta, puxa a barriga. Faz uma linha reta, puxa a barriga. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho o costume de fazer isso aqui, ó. Eu já clico no início, seguro. Ó, se eu segurar, ele vai fazer uma linha reta. Vou até esse ponto aqui do nó. Solto. Quando eu faço o primeiro clique, ele pega o início. Quando eu faço o segundo clique, ele pega o final. E daí ele vai agora gerar uma barriga, como se fosse uma rede. Sabe uma rede que é uma barriguinha assim? Então a gente pega e escolhe o ponto que vai ficar a altura da barriga. Então, venho aqui, ó, e tento encaixar mais ou menos no meio, tá? Lembrando, a cada nova linha, você precisa continuar a mesma linha. Então, não saiam clicando e fazendo linhas fora aqui, ó, senão vão ficar linhas soltas, tá? Então, não é essa a ideia, tá? Você tem que agora, com a setinha, pegar a linha que foi feita, e daí você vai continuar, eu até vou dar um zoom para facilitar, ó. Vai continuar essa linha, a partir daqui vai fazer a próxima. Então, pega de novo, curva de 3 pontos. Daí, para não gerar uma segunda linha, você precisa aqui, ó, chegar bem próximo do ponto. Quando você chegar bem próximo do ponto, ele vai mudar o ícone. Ó, chegou bem próximo, ele muda o ícone. Daí eu clico, puxo, e daí solto, daí ele vai gerar a barriguinha. Ó. Então, gerou a barriga, faço aqui. Agora, no início a gente fica meio perdido, mas depois que tu faz uma, duas vezes é fácil, ó. Então, ó, clica, puxa, barriga. Ó, de novo, clica, puxa, barriga. Sempre lembrem que se acaso você quer ajustar, você pode ajustar depois, tá? Não precisa ajustar no meio. Ou se quiser, pode ajustar no meio também com F10, que é essa ferramenta aqui. Então, clica, puxa, barriga. Ó. Por exemplo, eu já vi aqui que esse ponto aqui ficou meio torto. Posso usar o F10, vou lá, pego o nó e mexo um pouquinho. Se eu quiser, ó. Ah, eu vi que esse ponto aqui ficou um pouquinho torto. F10, mexo um pouquinho, tá? Então, vamos revisar aqui o passo 7 e o passo 8, ó. O passo 7 é redesenhar. Então, tu vai redesenhando de fora, né? Vai redesenhando. O passo 8 é fechar. O passo 8 é fechar. Então, agora, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, eu vou jogar para o lado para vocês perceberem. Eu tenho aqui um desenho feito, então um arame feito, né? Só que ele ainda está aberto, tá? Eu preciso fechar. Então, como que eu fecho, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Ele está aberto. Até eu vou mudar a cor para vocês entenderem que não é o que está em cima, tá? Ó, deixei verde, né? Vou deixar vermelho, só para vocês entenderem, tá? Ó, ele está vermelho, então está aberto, tá? Então, para fechar, tem aqui um botãozinho em cima que é fechar curva. Então, tem um botão automático, ó. Pá, ele fechou a curva. E daí, nesse momento, é importante cuidar com esse ponto aqui, ó, esse ponto final.
E daí o passo 8 é conferir o que a gente chama de ajuste fino, né? Então aqui eu vi que o ponto não está fechando certinho, ó, ficou torto aqui. Então eu posso, no passo 8, dar o F10 e fazer o que a gente chama de ajuste fino. O ajuste fino eu vou pegar esse nó e vou puxar para cá, ó. Ó, se eu precisar ajustar a barriguinha aqui, ó, eu posso ajustar novamente. Ó. Então, o passo 8 eu fiz aquele ajuste fino, tá? Então, vamos comparar o passo 7 e o passo 8. O passo 7 eu comecei o desenho. O passo 8 eu fiz esse final e fechei, né? Como eu mostrei para vocês, a tecla F10 você utiliza para justamente esse final aqui, ó. Beleza. Agora vamos ver qual que é o próximo passo, né? Vamos olhar. Eu sempre gosto de mostrar o passo que a gente está e onde a gente está, o que foi e para onde a gente vai. Então, passo 8, eu redesenho essa parte. O passo 9. O passo 9, eu sempre puxo um pouquinho mais, tá? Como assim? Vocês veem que aqui, ó, eu puxei para cima um nó. Por quê? Vocês já vão entender. Na hora de soldar, ele vai soldar melhor, tá? Então, eu venho aqui, ó. Eu pego qualquer um dos nós, ou eu vou clicar e fazer um novo nó. F10. No meio aqui, ó, eu já vou ensinar vocês a criar um novo nó. Dá 2 cliques. 1, 2. E daí ele cria um novo nó. Então, na verdade, eu estou ensinando vocês a criar um novo nó. É só dar 2 cliques na linha, ele cria um nó. Você puxa para cima um pouquinho. É como se fosse uma barriga reta ali, né? Então, eu acabei de ensinar vocês a criar um novo nó. Só dá 2 cliques, e daí ele vai gerar um novo nó. De alguém assim, a pessoa, mas o que é um novo nó, né? Pense como se fosse uma corda, né? Tem um nó aqui, ó, e tem um nó aqui. Para criar um novo nó, ó, eu dou 2 cliques, ele criou um novo nó, tá? Então, o passo 9 é criar esse novo nó. E o passo 10, tá? Vamos olhar o passo 10 aqui, ó. No passo 10, a gente vai aprender a soldar. Então, a gente vai soldar a cabeça com o corpo. Vai virar um objeto só, o passo 10. Então, agora, vou dar um zoom aqui. Eu vou segurar a cabeça, seguro o Shift, clico no corpo. Então, ele vai estar selecionando os dois objetos. Quando a gente seleciona dois objetos, lá na barra de status aparece, ó, 2 objetos selecionados. E aqui em cima aparecem as opções de soldar, mesclar e tal. Então, a que a gente vai usar agora é soldar. Antes, a gente tinha utilizado aquela de cortar. Agora, a gente vai utilizar de soldar. Clico aqui, pá, soldou. E daí o que ele faz? Ele solda a cabeça com o corpo. Agora, é um objeto só, tá? Então, agora ele está junto à cabeça com o corpo. Então, a parte de redesenho de aramado, a gente terminou. Tá? Até o passo 10 é o redesenho aramado. Agora, eu vou mostrar do 10 ao 15, só para ver o que a gente vai fazer. Do 10 ao 15, a gente vai mudar o tamanho do contorno externo, e daí depois a gente vai mudar a cor dos objetos. Tá? Então, vamos ali. O passo 11 agora é mudar o contorno do corpo do pato. Então, vamos olhar aqui, ó. Para mudar o contorno do pato, eu venho aqui embaixo, onde tem o tamanho do contorno, ou aqui em cima, e eu mudo o número. Estava 0,2, eu vou colocar aqui 1. Ó, vocês veem, está grosso, mas ainda não está o suficiente, né? Aí vem aqui, ó, 2,5. Está grosso, mas ainda não está o suficiente. Vamos aqui, 4. Eu acho que é o 4, mais ou menos, ó. Só que se vocês analisarem, eu coloquei até um do lado para vocês perceberem, quando eu coloco a grossura 4 milímetros, vocês veem que fica uma ponta bem aguda aqui, ó, no pescoço do pato. E o objetivo não é ficar esse agudo, é ficar esse cantinho arredondado, porque é um pato fofo, então é tudo arredondado. A gente tira as agudezas. Daí alguém vai perguntar, mas como que eu faço isso? Você vem aqui, ó, deixei 4 milímetros. Mas para editar o tipo de canto, tá? Você vem aqui embaixo e clica, onde tem uma caneta aqui, esferográfica, né? Uma caneta nanquim. Você clica 2 vezes no preto, e daí ele vai para as opções avançadas do contorno. Nessas opções avançadas aqui, ó, tem várias coisas. Tem aqui o tamanho da linha,
tem aqui, por exemplo, se o tipo de linha, se é pontilhada, reta, tem o tipo de ponta, se é setinha, se é reta, e o que a gente vai olhar agora é esse canto arredondado, ó. Então, estava um canto reto, com pontas retas, agudas, e agora vai ficar um canto arredondado. Então, vem aqui, ó, coloco cantos arredondados, ok. Agora, aquele canto que era uma ponta reta, o rabinho, aqui os cantinhos ficaram todos arredondados. Então, ele ficou naquele formato arredondado fofo, né? Então, esse é o passo 11. O passo 11 é esse. O passo 12 é deixar o cantinho arredondado. Ó. Se vocês verem, ficou arredondado. Então, a gente já está no passo 12. Terminamos. Agora, a gente vai para o passo 13. O passo 13 é mudar a cor do olho e deixar o tamanho do contorno do bico. Tá? Então, vamos dar um zoom ali, trabalhar o olho. Tá? Então, vou clicar aqui no olho, deixo ele preto, tiro o contorno. Então, aqui o olho agora está preto. E agora eu vou para o bico. O bico estava em 0,2, eu vou colocar, por exemplo, em 1,5. Opa, tá fino. Não é esse aqui. Lembra que o corpo ficou 4? O bico ele é um pouquinho menos, eu acho que é 3. Ó. Vem aqui no 3. Ele é uma grossura um pouco menor. Só que verifiquem que o bico ele está com o canto ainda reto, ó, quadrado. Então, da mesma forma que a gente fez no corpo, a gente vai deixar o canto do bico arredondado. Clica aqui no bico, vai lá embaixo, e daí vai na opção de cantos arredondados. Ó. Canto arredondado, clicou arredondado, arredondado, ok. Agora o bico ficou com a ponta arredondada. Tá? Então, o passo 13 era fazer o olho, ok. Fazer o contorno mais grosso com o canto arredondado, ok. Agora a gente vai para o passo 14. O passo 14 é deixar o corpo amarelo. Clica no corpo, vem aqui do lado à direita e deixa amarelo. De alguém assim, pessoa, sumiu o olho, sumiu o olho. Quer dizer que esse objeto ele está por cima do olho, tá? Então você pode jogar esse objeto para baixo do olho. Botão direito, ordenar. Aí você pode vir aqui, ó, para trás da camada, recuar um, para trás da página, né? Então, ó, recuei, agora o olho ficou por cima, tá? Beleza. Então agora o corpinho está amarelo. O passo 15 é deixar o bico vermelho. Ó, o bico vermelho. Então vamos agora clicar no bico, deixa o preenchimento vermelho. Pá, vermelho. Então, agora o gran finale, que é tipo o passo 16, que é o passo final, é você desbloquear a imagem de fundo. Então, vem aqui, ó, desbloqueio a imagem de fundo. Então, como que eu faço isso? Botão direito aqui, nesse quadrado de fundo, desbloquear, dele tira aquele cadeado, e daí agora eu tiro essa imagem, ó, jogo ela para fora. Então, normalmente nesse momento, você vê se o desenho está legal, se não está legal, né? E daí, normalmente, essa imagem de fundo você joga fora, clica e deleta. Daí, quando você quer o vetor, você apaga aquele bitmap e só deixa o vetor. E daí, na sua página, vai ficar... Eu vou apagar o restante aqui. Vai ficar só o desenho do pato. Esse arquivo é o arquivo que você vai salvar. Normalmente, o arquivo que você vai salvar ele vai estar em CDR, e para o cliente, normalmente você vai salvar, né? Você pode salvar, por exemplo, ou exportar, né? Você pode vir aqui em arquivo, vamos lá, todo mundo junto. Salvar, daí ele vai salvar o CDR. O CDR é o arquivo do Corel que você pode editar. Ou você pode vir aqui em salvar como, tá? Salvar como é quando a gente quer, por exemplo, salvar em outros formatos. Por exemplo, o cliente pediu um PDF, ou pediu um PNG, ó, lembra que o professor pediu PNG? Então, aqui, na hora de salvar como, você pode salvar aqui em vários formatos. Então, tem, por exemplo, aqui, formato PDF. Então, quando é impresso, normalmente a gente salva em PDF. Tem um formato que é o PNG, tá? Vamos achar aqui o PNG. A gente olha assim, pessoal, não estou achando aqui o PNG. Por quê? Porque o PNG é em outro local. Você vem aqui, arquivo, exportar, tá? Exportar é quando a gente quer exportar em outros formatos. Então, não é no salvar como. Vai em arquivo, exportar.
Daí, da mesma forma, tem vários formatos que você pode exportar. Então, por exemplo, eu quero exportar em JPEG, JPG, venho aqui e tem a opção JPG. Ah, o cliente pediu PNG, né? Então, venho aqui, clico na extensão, tá? Então, venho aqui e tento achar aqui o PNG. Cadê o PNG? Ó, posso descer, eu tenho aqui, ó, PNG. Então, agora, eu vou mostrar para vocês como a gente salva ou exporta, né? Arquivo exportar, tecla de atalho Ctrl E, né? Vem aqui, ó, exportar. Quando você exporta em JPEG ou em PNG, ele vai exportar em algum local. Você vai escolher uma pasta e normalmente você vai exportar esse desenho numa pasta e vai mandar esse arquivo para o cliente, né? Quando você exporta em bitmap, então PNG, bitmap, JPG é bitmap, ele vai perguntar aqui para você o tipo de cor. Então aparece uma janela, essa janela vai exportar o tipo de cor. Aqui mostra o tamanho. O tamanho você pode deixar em milímetros ou pode deixar em pixels, tá? Já vou aproveitar um exemplo que deu aqui, tá? Sempre lembrem que quando você exporta, ele vai exportar qualquer coisa que tiver na tela. Se tiver algum lixinho, alguma coisa do lado, ele vai exportar também, tá? Então, aqui você pode mudar o tamanho para pixel ou milímetro. E aqui você muda a cor. Então, por exemplo, se você vai mandar para a web, você salva em RGB, né? E aqui a resolução. Você pode mudar 300, 100, pode mudar a resolução aqui, tá? Então, esse é o jeito de salvar. Eu mostrei como salvar e como exportar em JPG ou, por exemplo, em PNG, tá? Então, esse é um jeito fácil e prático de mandar o arquivo para o cliente. Mostrei para vocês agora como a gente fez, então, o redesenho do Pato 1, que eu considero o Pato fácil, tá? Se alguém quiser, por exemplo, fazer de novo, eu reforço, tá? Que siga aqueles passos que eu mostrei e pode fazer mais de uma vez para aprender, tá? Lembra que a gente não está aprendendo só a fazer o Pato, a gente está aprendendo a redesenhar e usar algumas ferramentas.